E o coração é um símbolo do amor, né? Imagina então o coração do próprio Jesus Cristo. E é por isso que vamos falar sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eu converso agora ao vivo com o padre jesuíta Eliomar Ribeiro, que é diretor do Apostolado da Oração no Brasil, que é a rede municipal mundial de oração do Papa, e também diretor-geral da Edições Loyola. Boa noite, padre Eliomar. Seja bem-vindo aqui do Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos os que nos acompanham na pausa da igreja nesta tarde. Uma alegria estar com vocês. A alegria é toda nossa. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a origem da devoção, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Como se deu início a essa devoção? Então, a devoção no formato que nós temos hoje, ela começou com Santa Margarida Maria Alacoque, uma monja de clausura do Mosteiro da Ordem da Visitação, na cidade de Paray-le-Monial, na França, há 350 anos. Então, no dia 27 de dezembro passado, festa de São João Evangelista, iniciou-se os 350 anos das manifestações, das visões, da experiência mística de Santa Margarida com o coração de Jesus. Essa experiência de Santa Margarida dura mais ou menos um período de 1 ano e meio. Por isso é que o jubileu começou em dezembro e vai terminar em junho do ano que vem, quando haverá, inclusive, um congresso em Paray-le-Monial sobre o coração de Jesus. Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho das promessas. Quais são as promessas do Sagrado Coração de Jesus? Então, as promessas propriamente ditas já é uma coisa posterior a Santa Margarida, porque Santa Margarida, nos seus escritos, no que ela chamou de doutrina e espiritualidade, são muito mais que 12 promessas. Então, alguém ajuntou isso num número que é número simbólico, e as promessas estão muito ligadas, então, à prática cristã. A gente não pode esquecer que essas aparições se dão num contexto de um movimento que surge na igreja, o jansenismo, que estava deslocando e desfocando toda a vida sacramental da igreja. Afirmações do tipo, para a comunhão, tinha que estar em estado de graça. Então, as pessoas só podiam comungar se confessassem. E aí começa um puritanismo que o jansenismo vem trazendo, e é nesse contexto que Santa Margarida, então, tem essas experiências com o coração de Jesus, que vem querer recordar uma outra coisa. Eu estava escutando o padre Joel, da Catedral de Londrina, falar agora há pouco do coração como lugar do amor, o coração como lugar de decisões, e é isso mesmo. Quer dizer, Jesus que aparece em Santa Margarida é um Jesus muito do Evangelho. No Evangelho, Jesus fala do amor, Jesus fala da misericórdia, do perdão, da humildade e da mansidão. E as 12 promessas estão ligadas com isso. Desejar que o coração da gente seja como o de Jesus. Ainda que se fale, então, de abençoar as empresas das pessoas, abençoar as famílias com a entronização das imagens, fazer a novena das 9 primeiras sextas-feiras, como também algo de preparação para voltar à comunhão eucarística, à confissão reparadora, à comunhão reparadora. Então, são promessas que estão ligadas exatamente a essa voltar à prática cristã sacramental, que estava sendo descurada porque, pelo jansenismo e pelo modo como a igreja mesma se afastou do povo, o povo já não participava mais dos sacramentos. Agora, padre, ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, subentende-se que tem que ter um coração parecido com o de Jesus, né? É um desafio para os devotos, para quem tem essa devoção. Então, exatamente. É isso que a gente pede quando nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quer dizer, de alguma forma, essa oração já está no Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz: vocês que estão cansados, fatigados, ponham sobre mim os fardos, os cansaços, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, claro, a mansidão e a humildade, na missa votiva, ou a missa solene, amanhã que vamos celebrar do coração de Jesus, a oração inicial diz assim: ó Deus, concedei-nos as virtudes do coração do vosso Filho. Quais são as virtudes do coração de Jesus? Tantas. Eu consegui reunir 30 virtudes num livrinho que escrevi, 30 dias com o coração de Jesus, onde a gente pede exatamente, é um livrinho para rezar,
pede exatamente essas virtudes do coração de Jesus para a nossa vida. No apostolado da oração, a gente junta isso com o oferecimento da própria vida diariamente. Oferecer a vida pela missão, rezar com as intenções do Papa todo dia. Então, o cristão de verdade, deve buscar sempre a humildade. Quem é humilde cresce no amor. Quem é humilde cresce na bondade, cresce na misericórdia, cresce na mansidão. A base de tudo, a gente pensa que é o amor, claro, o amor feito caridade, mas que brota dessa humildade de desejar ser como Jesus. Padre, explica para a gente por que o dia do Sagrado Coração de Jesus muda todo ano. Então, eu escutava agora a repórter lá de Recife, que ela falava que no Brasil as solenidades passam para o domingo. O Sagrado Coração de Jesus não passa para o domingo, como o Corpus Christi no Brasil não passa para o domingo. São duas solenidades que permanecem no dia. Corpus Christi na quinta-feira, que nós celebramos semana passada, na quinta-feira posterior à solenidade de Pentecostes, no Brasil se celebra Corpus Christi. É um dia feriado, inclusive. E na semana seguinte, na sexta-feira da semana seguinte ao Corpus Christi, se celebra, então, a solenidade do Coração de Jesus. É uma festa móvel por causa disso, porque tanto o Corpus Christi quanto a festa do Coração de Jesus está ligado com o calendário lunar da festa da Páscoa, que também são festas móveis, muda todos os anos. Então, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. Quinta-feira seguinte, se celebra, então, Corpus Christi, né? E depois se celebra, então, na semana seguinte, se celebra a solenidade do Coração de Jesus. Mesmo que em algumas dioceses, é o caso de Olinda e Recife, que vai celebrar solenemente para fazer a renovação dessa consagração feita há 150 anos, mas no Brasil, em geral, se permanece a solenidade na sexta-feira mesmo, que nós vamos celebrar amanhã. Legal, olha, mais uma informação, né? Complementou a informação da Simone aí. Padre, eu queria que o senhor falasse para os devotos do Sagrado Coração de Jesus que está nos assistindo, dá uma orientação de como seguir à risca aí essa devoção, né? O que fazer de agora em diante nesse mundo que a gente está vivendo, até em relação também ao que o Papa Francisco tem falado do cuidado com a casa comum. O que o senhor fala para quem está nos assistindo hoje, Padre? Então, eu diria que esse cuidado com a casa comum que o Papa nos propõe, ligado com a espiritualidade do coração de Jesus, é, de novo, a humildade e a mansidão. Nós temos que compreender cada vez mais que o cristianismo, ser cristão, o crescer e viver na fé, eu gosto muito de falar da crescer na liberdade e na santidade que a fé cristã nos propõe, está ligado com atitudes, está ligado com posturas, está ligado com o modo de ser. Então, claro, uma pessoa que vive a fé cristã, ela vai buscar, olha, Jesus cita tantas vezes no Evangelho a casa comum, olhai os lírios do campo, a semente lançada na terra, as ovelhas. Então, a natureza, enquanto casa comum, está muito ligada também com a atividade pastoral, missionária, salvífica, redentora de Jesus. Então, nós cristãos não podemos viver por menos e fazer por menos. Nós estamos convivendo nesses dias com todas essas tragédias da casa comum, seja no Rio Grande do Sul, seja na África, seja na Ásia, das grandes cheias, as grandes enchentes que matam muita gente. De alguma forma, também tem a participação nossa. Quando nós, por exemplo, encurralamos o rio, quando nós vamos aterrando os mananciais e os rios, nós estamos provocando essas tragédias. Em algum momento, nós vamos pagar o preço. É o que está acontecendo, sobretudo, no Rio Grande do Sul, neste momento. Então, viver a nossa fé significa proteger e cuidar. O Papa gosta muito disso. Proteger e cuidar da casa comum. A casa comum significa toda a natureza, mas na casa comum nós não podemos esquecer também do nosso semelhante, do nosso próximo. Que a grande dificuldade hoje, que alguns colocam a coisa de cabeça para baixo, é que tem muita gente cuidando do cachorro, tem muita gente cuidando só do gato e esquecendo de cuidar do seu irmão. Eu vivo na cidade de São Paulo. Aqui nós convivemos com 40 mil pessoas vivendo em situação de rua.
40 mil pessoas que precisam de cuidado, precisam de proteção, que precisam de condições para viver. Ah, porque são vagabundos, porque estão na rua. Não, são semelhantes iguais a nós. E é esse cuidado que nós não podemos. Cuidar, sim, do cachorro, cuidar do gato, cuidar dos animais todos e tal, mas não esquecer que o meu semelhante não é o cachorro. O meu semelhante não é um gato. O meu semelhante é o meu irmão, feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos convidados a esse cuidado maior. O Papa ontem publicou que está começando a escrever uma carta sobre a espiritualidade do coração de Jesus. Ele diz que muitas vezes nós estamos vivendo num mundo que parece que perdeu o coração, perdeu o rumo. É esse mundo que descuida, é esse mundo que deixa de lado, esse mundo que descarta, esse mundo que marginaliza. Então, nós cristãos somos chamados ao contrário. Somos chamados a trazer para dentro, a cuidar, a proteger, a defender, a dizer que a fé cristã atinge, a nossa vivência da fé cristã atinge e diz respeito a toda essa humanidade e a todo esse mundo, essa natureza toda que nos cerca e que é a nossa casa, né? É aí nós vivemos, aí nós crescemos, aí nós nos santificamos também. Não deixar o coração, o amor esfriar, né? Até porque Exatamente. o amor é decisão, né, padre? Muito obrigada, viu? Aquilo que está lá no Evangelho de Lucas, corações ardentes, pés a caminho, não é verdade? É a nossa missão. Amém. Padre, muito obrigada pelas informações, pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja e seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Casey. Muito obrigado. Deus abençoe você e a todas as pessoas que estão conosco. Amém. Obrigada.